Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre um assunto, como todas as outras aulas, de extrema importância, de extrema relevância. Nós iremos tratar na aula de hoje sobre os efeitos da radiação na saúde humana. Quais os efeitos que a radiação solar, os raios do sol, podem provocar sobre a saúde humana. E ao final da nossa aula, nós iremos ser capazes de reconhecer que alguns efeitos da radiação solar são prejudiciais aos seres vivos, E identificar e experimentar hábitos de prevenção contra danos provocados pelo excesso à exposição ao sol, tá certo? Então, se liga aí de casa na nossa aula que nós temos muito para aprender, tá certo? Então, a primeira coisa que nós temos que evidenciar é a importância que o sol ele apresenta para a nossa vida, para a vida de todos os seres vivos, tá certo? Desde as plantas até os animais. O sol ele apresenta uma importância vital. Afinal, é através do sol, tá certo? Por exemplo, que nós seres humanos ativamos a nossa vitamina D. Tá certo? Portanto, a vitamina D que está no nosso organismo inativa, ela é ativada a partir dos raios solares. Tá certo? Portanto, quando a gente toma aquele banho de sol, a gente vai estar ativando a nossa vitamina D. Agora, obviamente, a gente vai ver mais adiante na nossa aula que esse banho de sol, essa exposição ao sol, ela precisa ocorrer nos horários apropriados. Afinal, existem alguns horários do dia em que esses raios solares eles são mais fortes e eles podem causar prejuízos à nossa saúde, tá certo? Assim como também os raios solares eles são fundamentais para as plantas, tá certo? Para a natureza como um todo, em especial para as plantas, porque é através do sol, dos raios solares que as plantas elas vão conseguir produzir o seu próprio alimento, tá certo? Através de um processo chamado de fotossíntese e também, essas plantas, elas vão conseguir se desenvolver, tá certo? Desenvolver todo o seu potencial. Elas não vão conseguir se desenvolver num ambiente, por exemplo, 100% escuro. Elas dependem desse raio solar para conseguir se desenvolver, tá certo? Portanto, observem que o sol ele é fundamental tanto para as plantas quanto para os animais. No entanto, quando a gente se expõe a essa radiação, sem levar em consideração o horário do dia ou alguns processos de segurança que a gente tem que ter, como usar chapéu, usar protetor, a gente pode acabar provocando queimaduras no nosso corpo, tá certo? Ou seja, quem nunca foi na praia, e pelo fato de não ter se protegido, chegou em casa com a pele extremamente vermelha, avermelhada, queimada do sol, e chega até a descamar a pele, a nossa pele chega até a descamar. Quando a gente vai para a praia e a gente não, por exemplo, não utiliza o protetor solar ou não fica abrigado em determinados horários embaixo daquele guarda-sol, Outra questão também que pode ocorrer é a desidratação, Quando o nosso corpo ele fica exposto por muito tempo à radiação, ao calor, a gente sua, a gente perde água para o meio ambiente através do suor, tá certo? E a gente precisa então se hidratar, porque a gente vai estar se desidratando, tá ok? E aí, outra questão também importante é que essa radiação solar, ela também pode provocar problemas oculares, ou seja, problemas na nossa visão, podendo chegar até em casos graves a levar à cegueira, tá certo? Portanto, observem como é extremamente importante, que a gente entenda e perceba a importância que o sol possui para a nossa vida, no entanto, que a gente também perceba, que se a gente se expor ao sol em horários inadequados e numa quantidade inadequada, num período inadequado, a gente pode estar sofrendo aí alguns danos à nossa saúde, tá certo? Portanto, quando a gente fala da radiação, essa radiação está associada com os raios, de sol, de luz,
que o Sol emite, né, para a nossa Terra, para o nosso planeta Terra, tá certo? E existem alguns horários do dia em que essa radiação ela é mais intensa. E esse horário é justamente o horário das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Portanto, se pudermos evitar, né, estarmos nos expondo ao sol de forma prolongada entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, é o ideal, tá certo? O horário daquele banho de sol, né, para ativar a nossa vitamina D é das 10 horas da manhã para trás, tá certo? Ou então das 4 horas da tarde em diante, que é pegando ali o pôr do sol, ou então pegando no início da manhã o nascer do sol. São esses os horários em que esses raios solares vão te fazer bem, vão fazer bem à nossa saúde, tá certo? E caso a gente não fique atento a essa questão e a gente se exponha ao sol nesses horários inadequados, o que vai acontecer é o nosso envelhecimento precoce, envelhecimento da nossa pele, do nosso aspecto físico, né? Principalmente através da criação de rugas, né? De olheiras, né? Ou seja, quando a gente se expõe ao sol, a nossa pele ela vai ficar altamente prejudicada, tá certo? Através dessa exposição inadequada. E em casos mais graves, tal exposição pode até causar o que nós chamamos de câncer de pele. O câncer é uma doença gravíssima, tá certo? Seríssima. E quando a gente se expõe ao sol de forma nos horários inadequados, a gente pode estar, né, ficando mais suscetível, né, mais exposto a ter uma doença grave como essa, que é o câncer de pele, tá certo? Que é justamente quando começa a aparecer na nossa pele feridas que não saram, algumas manchas que ficam coçando e que não saram, tá certo? E uma questão muito importante é que esse câncer de pele, ele não vai surgir de uma hora para outra, tá certo? O câncer de pele é o efeito de o produto, né, de uma exposição prolongada ao sol. É um efeito cumulativo que vai ocorrendo, né? Exemplo, você desde criança não tem cuidado, se expõe ao sol, lá na sua vida adulta, anos e anos depois, os problemas eles vão começar a aparecer, tá certo? Não é porque você tomou sol hoje que amanhã você já vai apresentar um problema de pele, uma doença séria, grave, não. O sol de hoje vai provocar problemas em você lá no amanhã, daqui a anos na frente. Portanto, a gente tem que ter esse contínuo cuidado, né, para não estarmos ficando expostos ao sol nesses horários que eu citei para vocês, que são os horários inapropriados. Aí você diz, mas professor, mas no meu trajeto da escola para casa, de casa para a escola, quando eu vou com a minha mãe, com o meu pai no comércio, a gente acaba levando o sol, né? E é justamente, professor, nesse horário daí das 10 da manhã às 4 da tarde. Aí o que é que acontece? Caso nesse horário você se expõe ao sol, você tem que tomar as medidas preventivas, que são as medidas de cuidado que você vai tomar para não ter problema futuro. E qual seria o primeiro deles, professor? Usar sempre o protetor solar, tá certo? Aquele creme, né, que a gente passa na pele para proteger a nossa pele dos raios do sol, tá certo? E, professor, quando o dia estiver nublado, eu preciso usar protetor solar se eu me expor entre as 10 da manhã às 4 da tarde? Sim, preciso usar protetor solar. Porque apesar daquele dia nublado, a gente às vezes, e eu tenho certeza que você vai perceber isso, que mesmo que o dia esteja nublado, muitas vezes a gente sente aquele mormaço, aquela quentura, certo? O sol ele não está visível, porque o céu está com muitas nuvens. No entanto, a radiação do sol ela consegue atravessar as nuvens, né? E pode provocar danos na tua pele, mesmo sem o sol estar aparecendo. Mesmo naquele dia nublado, é importante que a gente use sempre o protetor solar, tá certo? Esse uso desse protetor solar também, ele vai ser usado de acordo com a característica da tua pele. Ah, no meu caso eu tenho uma pele mais amarelada, mais parda. Existem pessoas que são mais branquinhos. Existem outras pessoas que têm a pele negra.
Então, as pessoas mais branquinhas são mais vulneráveis ao sol. As pessoas que têm a pele mais escura são pessoas menos vulneráveis. Mas isso significa dizer, professor, porque eu sou mais moreno, eu não preciso usar protetor de jeito nenhum. Você também precisa usar protetor. Só que o fator de proteção do seu protetor solar vai ser diferente do fator de proteção de uma pessoa que é mais branquinha, tá certo? Ô professor, e como é que eu vou saber qual o protetor solar mais adequado? Aí você vai pedir para papai, para mamãe, te levar lá no médico, que a gente chama de dermatologista, porque é o médico dermatologista que é o profissional mais adequado e capacitado para dizer para o teu pai e para a tua mãe qual o protetor mais adequado para comprar para você utilizar no seu dia a dia, tá certo? Mas, além do protetor, existem outras medidas de proteção que a gente pode e deve tomar diariamente, tá certo? Como, por exemplo, usar chapéu, usar boné, quando a gente estiver exposto ao sol, para proteger principalmente o nosso rosto, que é uma região, a pele do nosso rosto ela é mais sensível do que a pele da nossa mão, né? Ou seja, a pele presente aqui nas nossas mãos é uma pele mais grossa, né? É uma pele que é mais resistente. Já os nossos braços, o nosso rosto, são uma pelezinha mais fina, que precisa de um maior cuidado, de uma maior proteção, tá certo? Então, o uso desse chapéu é importante. Outra questão também que a gente pode utilizar é o uso de sombrinha, do guarda-sol, né? A gente não só vai usar a sombrinha num dia chuvoso para não se molhar. A gente também pode e deve usar a sombrinha num dia de sol, né? Eu tenho certeza que você já deve ter visto algum vizinho passando na frente da sua casa um dia bem ensolarado com a sombrinha aberta, né? Não estava chovendo, estava no sol. Por que que aquela pessoa está fazendo aquilo e de forma correta? Está se protegendo dos raios da radiação solar, tá certo? Então, usar a sombrinha e usar o guarda-chuva é importante também nesses dias, né, que faz muito sol e que a gente não pode estar se expondo nesses horários aí que eu citei para vocês, tá certo? E outra questão também importante é a nossa hidratação. Também é importante nos hidratarmos, porque num dia, né, ensolarado, como eu tinha dito para vocês no início da nossa aula, a gente vai estar suando, a gente vai suar e o nosso suor é líquido que o nosso corpo está perdendo. E esse líquido ele precisa ser o quê? Ele precisa ser reposto, tá certo? Ou seja, quando está lá num dia ensolarado, olha, a gente vai perder muita água, a gente vai suar e essa água ela precisa ser reposta. Por isso que a gente tem que tomar em média 2 litros de água por dia, tá certo? 2 dias de água. Portanto, a gente precisa se policiar para a gente não deixar de estar tomando essa quantidade de água que vai ser fundamental para a saúde do nosso organismo, para a saúde do nosso corpo. Tá ok? E aí agora a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que nós aprendemos nessa nossa aula de ciências, né? Primeiramente, nós começamos, né, falando sobre a importância do sol para a nossa vida, né? A gente viu que o sol ele é fundamental para todos os seres vivos, desde os animais, como nós seres humanos, até as plantas, até os vegetais, dependem do sol, tá ok? Nós, seres humanos, animais, para, por exemplo, ativar a nossa vitamina D, que vai ser fundamental, né, para a saúde, por exemplo, dos nossos ossos, dos ossos do nosso corpo, né? E para as plantas, dentro do processo de produção do alimento das plantas, através daquele mecanismo que eu tinha dito para vocês, que é a fotossíntese. E também nós vimos ao longo da nossa aula a respeito dos riscos da exposição prolongada ao sol, né? Quando a gente se expõe ao sol de forma prolongada, a gente está se expondo a riscos de contrair algum tipo de doença, como é exemplo que eu citei para vocês aqui, o câncer de pele, né? Que é uma doença muito séria, né? Que a gente precisa evitar. E a melhor prevenção, né, a melhor forma de combatermos essa doença é a prevenção, tá ok? Também falamos sobre o horário que a gente precisa evitar de estar se expondo ao sol. Lembra que eu falei que das 10 da manhã até as 4 da tarde
é justamente o horário que a gente deve evitar estar se expondo ao sol. Mas, professor, eu não consigo, nesse horário daí é justamente, professor, o horário que eu estou saindo da escola, que eu estou indo para casa. Aí a gente tem que ter as medidas, então, outras medidas, como por exemplo, usar protetor, né? Protetor solar, né? Se você vai para a escola e larga num horário, né, que o sol está muito quente, leva lá o chapeuzinho na bolsa, dentro da bolsa, para depois, quando estiver saindo da escola, utilizar, né? Leva uma sombrinha, se for necessário, um guarda-sol, para se proteger, gente. Porque, como eu tinha dito para vocês, os efeitos à nossa saúde da exposição ao sol, eles não aparecem de forma imediata, né? Eles têm um efeito prolongado, cumulativo. Muitas doenças elas vão aparecer anos depois daquela exposição ao sol que você tem no dia de hoje. Portanto, a gente precisa se cuidar, né, para evitarmos esses problemas, tá ok? Então, esses foram os principais conteúdos, assuntos que nós trouxemos para essa nossa aula de hoje, tá certo? Eu deixo aqui o meu muito obrigado para vocês. Caso tenha alguma dúvida, leve essa dúvida até o teu professor e a tua professora, que com certeza eles vão, né, ter a maior satisfação de te ajudar, tá bem? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.